Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos, então, começar a semana, esse dia bem informados. Vamos, então, conferir o que aconteceu e quais são os assuntos que estão em destaque nesses próximos dias aqui no Brasil e também no mundo. Vamos ver os destaques da manhã desse 23 de outubro. Guerra no Oriente Médio entra no 17º dia. Israel diz ter feito operações pontuais em terra no norte de Gaza. 8º voo de repatriação aterriza no Rio de Janeiro com mais 209 passageiros vindos de Israel. E a 9ª aeronave da Operação Voltando em Paz já está em curso. Sérgio Massa e Javier Milei disputam a presidência da Argentina em segundo turno. 1/4 da população não compareceu às urnas neste domingo. E aqui no Brasil, indefinição sobre desoneração da folha de pagamento impacta no planejamento das empresas. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vindo. Bom, e hoje é o 17º dia de confrontos entre Israel e o grupo Hamas. Neste fim de semana, um porta-voz da ONU afirmou que caso Israel não libere combustível nesses comboios de ajuda humanitária, a situação na faixa de Gaza vai ficar ainda mais precária na quarta-feira, quando os hospitais deixarão de funcionar. A entrada de mais 17 caminhões de suprimentos foi interrompida por bombardeios. E trazendo agora a guerra em números, mais de 6.000 pessoas já perderam a vida nesse conflito. E neste domingo, o Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos na faixa de Gaza subiu para 4.651 vítimas. Destas, 40% seriam crianças. Então, são vítimas palestinas. O número de feridos nessa região também subiu e foi para quase 16.000 pessoas. Vamos conferir. No sábado, os primeiros 20 caminhões cruzaram a passagem que estava fechada desde que começaram os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro. O ponto de fronteira foi rapidamente fechado após a passagem do primeiro comboio de ajuda. Mesmo com a entrada de ajuda, o volume não é suficiente para atender e aliviar a situação humanitária na região de Gaza. Entre os insumos enviados estavam água, alimentos e medicamentos, mas não havia combustível. Os hospitais da região estão funcionando à base de geradores que utilizam combustíveis, mas o insumo não foi enviado por meio de utilizarem para a fabricação de bombas. Segundo o porta-voz da ONU, caso não autorizem a entrada de combustível na quarta-feira, a situação na região ficará ainda pior. Um segundo comboio de caminhões carregando itens de ajuda humanitária a civis palestinos na faixa de Gaza cruzou a fronteira de Rafah, no Egito, neste domingo. Segundo as reportagens, 17 caminhões estavam a caminho do território palestino. Explosões próximas da passagem de Rafah interromperam a entrega de ajuda humanitária para a região. O segundo comboio ficou retido do lado egípcio da fronteira. Parte desses caminhões estava em inspeção quando ocorreram as explosões. A ONU vem dizendo que é preciso de pelo menos 100 caminhões por dia para abastecer as pessoas na proximidade da passagem de Rafah. Israel aumentou o número de bombardeios em Gaza neste domingo. No sábado, as forças de defesa de Israel afirmaram que iriam intensificar os ataques aéreos para minimizar o risco para as tropas nos próximos estágios da guerra, sinalizando a potencial incursão terrestre. Bom, e agora pela manhã foi informado que um terceiro comboio de ajuda humanitária entrou na região da faixa de Gaza vindo do Egito. Esse comboio, ele traz mais ajuda humanitária, traz alimentos, traz água e ele entrou na faixa de Gaza por meio da passagem de Rafah também, que faz ali fronteira com o Egito. Ainda não foi confirmada a quantidade de caminhões desse terceiro comboio e nem o que exatamente está sendo transportado dessa vez. A gente ainda não sabe, então, se de fato entrou combustível na região que eles tanto estão pedindo. Bom, e o Hamas afirmou nesta segunda-feira que os ataques noturnos de Israel deixaram mais de 70 mortos em Gaza. O exército israelense diz ter atingido alvos terroristas. Dezenas de palestinos foram mortos durante a noite em uma série de ataques realizados por Israel. A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira pelo governo do movimento islamita Hamas. Em um primeiro comunicado, o grupo que controla o território palestino desde 2007 citou dezenas de mártires. O Ministério da Saúde do Hamas informou em um comunicado separado que mais corpos foram retirados dos escombros após um ataque nesta segunda-feira
em Deir al-Balá. No domingo, o Hamas anunciou que mais de 4.600 pessoas morreram, a maioria civis, nos bombardeios sem trégua de Israel desde 7 de outubro. A ação é uma represália à violenta ofensiva do grupo islamita em território israelense, que deixou 1.400 mortos, também em sua maioria civis. O exército israelense informou nesta segunda-feira que atingiu mais de 320 alvos militares na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. O comunicado detalha que os locais incluíram túneis com terroristas do Hamas, dezenas de centros de comando operacionais e terroristas da Jihad Islâmica, complexos militares e postos de observação. E mais um voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, com repatriados de Israel, chegou ao Brasil. A aeronave trouxe mais de 200 passageiros e também 9 pets. Já são cerca de 1.400 brasileiros e 53 pets resgatados na guerra entre Israel e o Hamas. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira foi a 9ª enviada pelo Brasil na Operação Voltando em Paz do governo federal. O voo partiu de Tel Aviv, em Israel, e os 209 brasileiros repatriados pousaram na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta madrugada. Além dos passageiros, estavam 9 pets. O governo afirmou ainda que aguarda autorização do Egito para resgatar um grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza. Um avião para este fim pousou em um aeroporto egípcio na quarta-feira, levando itens de ajuda humanitária. Segundo a embaixada norte-americana, a passagem de estrangeiros de Gaza para o Egito pode ser autorizada a qualquer momento. Os brasileiros que desejam deixar Israel precisam preencher um formulário de inscrição disponibilizado pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Bom, em meio à guerra no Oriente Médio, aplicativos de celular ajudam a proteger cidadãos em Israel. A tecnologia emite alertas em caso de bombardeios. A repórter Maria Clara Leite conversou com o fundador de um grupo de tecnologia que explicou como que funciona esse sistema. Vamos ver. João Colette, fundador de um grupo de tecnologia e marketing, falando então sobre o aplicativo de alertas em Israel. São vários os aplicativos, né, João? Mas as pessoas têm baixado um específico, que é um aplicativo oficial vinculado ao Sistema Nacional de Segurança. Qual é o nome desse aplicativo? Perfeito, é o Homefront Command, né, que é o aplicativo direto e oficial linkado ao órgão do governo de Israel, com foco na defesa da população civil. Se tornou o app mais baixado ali em Israel desde o último domingo 8 de outubro, juntamente com o Telegram, que é o segundo app mais baixado, que para quem não conhece, é como se fosse um WhatsApp ali em termos de comunicação para o próprio povo poder se entender ali, se comunicar de uma maneira mais centralizada, tá? Como que funciona, né, esse aplicativo? Ele provê alertas, diretrizes, informações de defesa para salvar vidas de acordo com a localização do usuário. Ele já não toca no país inteiro, né? A partir do momento que o míssil é avistado, toca um alerta local ali junto com a sirene e permite o quê? Que você se comunique com a linha de frente. Ele está disponível em hebraico, árabe, russo e inglês. Toca esse alarme, né, esse alerta vermelho. A partir disso, o cidadão ele tem 2 minutos para entrar no bunker, descer ali do prédio e se fechar ali enquanto o alerta não até o sistema comprovar, né? Qual que é a assertividade desse sistema antimíssil de Israel? De 90% a 97%. Então, como tudo, claro que sempre pode falhar. Aquilo que o Domo de Ferro reserva de informação, o aplicativo também tem. Totalmente. O mais rápido em tempo real, atualizado segundo a segundo, né? E para a gente entender o que é o Domo de Ferro, né? O Domo de Ferro é esse sistema antimíssil de Israel. Ele defende a curta distância, que quando a gente está falando desse tipo de alarme é 70 quilômetros, e tem o de média e longa que ainda não foi finalizado pelo governo. Só que esse sistema ele tem o quê? Uma limitação. Então, se você sobrecarregar, e obviamente alguns vão passar, e foi isso que aconteceu nessa alta sobrecarga. Então, são antimísseis contra mísseis. Se você lançar muitos, alguns vão acabar passando, né? E ataques como drone, sistema de terra, enfim, ele vai sobrecarregar esse sistema, que foi algo que a gente observou ali na guerra da Rússia e da Ucrânia, com o ataque ucraniano em abril de 22. O que a gente pode entender? Essas guerras estão
conectadas, por mais que a gente tenha tecnologia, assim, sempre avançando, sempre haverão falhas de ambos os lados, tanto de ataque de segurança, e quem paga essa conta acaba sendo o civil. No final das contas, esse aplicativo acabou salvando muitas vidas em Israel, né? Se não fosse por ele, a gente teria números muito maiores aí de vítimas no saldo dessa guerra até aqui. Sem dúvida. Inclusive, eu gostaria que tivessem tantos aplicativos para ambos os lados. A gente não pode esquecer que as vidas árabes também estão sendo gastas aí em um conflito de poder. É isso então, João. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. É isso aí, a tecnologia ajudando a salvar vidas. E olha só, quando as pessoas morrem em uma guerra, os seus corpos devem ser tratados com respeito e os restos mortais devem ser, sim, encontrados, recuperados e identificados. A ação humanitária inclui essas tarefas e a ciência forense oferece as ferramentas necessárias para realizá-las. A médica perita Caroline Dait fala sobre o trabalho e as dificuldades enfrentadas no conflito entre Israel e Hamas. Conflitos como os que acontecem entre Israel e a Palestina, com vítimas em massa, trazem inúmeros desafios para as autoridades locais e também internacionais. E é por isso que o atendimento às vítimas vivas é muito importante, mas também nós precisamos pensar na questão das pessoas que perderam a vida nesse conflito e nas suas famílias, que precisam então da identificação adequada, né, e a tentativa então de fazer uma despedida digna dos seus familiares. E os peritos, eles são muito importantes nesse momento. Então, quando é feito o resgate desses corpos, então vai se proceder então à fase da identificação dessa pessoa. E para isso, então, são necessários documentos, fotografias, documentação odontológica, ou até mesmo um DNA de algum familiar para fazer essa comparação. É claro que com o passar do tempo e a demora e até as condições com que esse resgate é feito, pode trazer uma piora, né, das informações e até mesmo com o estado de conservação do corpo vai trazendo então maior complexidade dos métodos de identificação. É por isso que as famílias têm que entrar em contato com as autoridades, então o Ministério das Relações Exteriores, com consulados que tenham então os telefones já para ter esse contato e realizar o fornecimento dessas informações, que assim, de posse disso, os peritos podem ter então o confronto, né, com os corpos e conseguir fazer essa identificação das pessoas e trazer um pouco mais de dignidade para esse momento de luto das famílias, né, que já tem sido tão sofrido. E veja a seguir, Sérgio Massa e Javier Milei disputam a presidência da Argentina em segundo turno. 1/4 da população não compareceu às urnas neste domingo. E ainda, indefinição sobre a desoneração da folha de pagamento impacta no planejamento das empresas. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8h46 pelo horário de Brasília, e voltamos com mais destaque internacional dessa segunda-feira. Esse fim de semana foi de eleições na Argentina e os hermanos terão que voltar às urnas no dia 19 de novembro para definir o próximo presidente. O segundo turno da disputa vai ser entre Sérgio Massa e o deputado federal ultraliberal Javier Milei. O ministro da Economia argentino Sérgio Massa, um peronista de centro-esquerda, e o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei disputaram no segundo turno a presidência argentina no dia 19 de novembro. Para vencer neste domingo, era preciso que algum candidato alcançasse 45% dos votos ou 40% com diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado. Nos arredores da sede da campanha da coalizão de Massa, União pela Pátria, ouvia-se trombetas e tambores. Cerca de 2.000 simpatizantes reunidos do lado de fora gritavam Massa presidente. Os apoiadores de Milei, candidato da coalizão Liberdade Avança, também celebraram o resultado. As eleições foram marcadas pelo crescimento do político, apontado como favorito nas pesquisas após vencer as primárias de agosto. Seu discurso contra a casta política parasitária ganhou os corações de muitos argentinos, especialmente homens jovens de classe média e baixa, em um contexto de crise econômica aparentemente interminável, com uma inflação de quase 140%.
A ex-ministra da Segurança e candidata da aliança de centro-direita Juntos pela Mudança, Patrícia Bullrich, foi a terceira mais votada. Além de votar para presidente, os argentinos definiram neste domingo metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. A participação foi de 74% dos 35,8 milhões de eleitores. O novo presidente vai assumir o cargo em 10 de dezembro para um mandato de 4 anos. E a candidata que ficou em terceiro lugar, a Patrícia Bullrich, não parabenizou os seus opositores e fez duras críticas ao atual governo. Em discurso no comitê de campanha, a candidata agradeceu os eleitores e disse acreditar que voltará a ter uma outra oportunidade eleitoral. E a gripe aviária, falando agora do nosso Brasil, matou 164 mamíferos no sul do país. Os animais foram encontrados ao longo de 45 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, pelo menos 164 animais marinhos foram encontrados mortos em Santa Vitória do Palmar, município no estado do Rio Grande do Sul. As mortes são atribuídas ao vírus da gripe aviária. Lobos e leões marinhos foram encontrados ao longo de 45 quilômetros do litoral. Segundo a prefeitura, os animais estão sendo enterrados para prevenir novos contágios. O local fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Uruguai, onde foi relatada recentemente a morte de cerca de 400 lobos e leões marinhos, também atribuída à gripe aviária. O Ministério da Agricultura do Brasil informou no início de outubro o primeiro surto da doença em mamíferos marinhos do país, no Cassino, outra praia do Rio Grande do Sul. Mas o Brasil continua com status de país livre da doença, porque nenhuma produção comercial foi afetada até agora, segundo o governo. Países como Peru, Chile e Argentina também registraram mortes na sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves problemas musculares, neurológicos e respiratórios. E olha só, a Polícia Militar recebeu nessa manhã um chamado em uma escola estadual de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, de um aluno que teria entrado no local com uma arma e efetuado disparos contra outros estudantes. Pois é, o helicóptero da PM foi ao local junto com mais de 20 viaturas para atender a ocorrência. Uma ambulância está dentro da escola. Segundo a polícia, uma pessoa foi presa e 3 ficaram feridas. E um atropelamento na Cracolândia, no centro aqui de São Paulo, deixou ao menos 16 feridos neste domingo. A tragédia aconteceu por volta das 9 horas da noite na Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões. Segundo a polícia, cerca de 20 usuários de drogas partiram para cima de um motorista que havia parado em um semáforo. Com medo e com uma criança dentro do carro, ele acelerou, atropelou o grupo e depois fugiu. Mas a placa do carro caiu na região. Uma mulher e 3 homens ficaram com fraturas expostas nas pernas. A maioria dos feridos foi encaminhada a hospitais aqui pela região. Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também do SAMU fizeram o atendimento. O caso foi registrado no 2º DP do Bom Retiro. E o Bolsa Família, programa que ajuda muitos brasileiros a enfrentarem dificuldades financeiras, comemora 20 anos de existência. Em cerimônia, o presidente Lula prometeu acabar com a fome até 2026. Meta essa que foi antecipada, já que o prazo anterior era 2030. Todo dia 30, a Liliane já sabe, é o dia de sacar o Bolsa Família. Moradora de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, ela recebe o benefício há 5 anos e sabe o quanto ele é importante para ajudar nas contas da casa e principalmente na alimentação da família. O Bolsa Família é um dinheiro que me ajuda muito hoje, ele ajuda a complementar a minha renda, né? Quando eu fiquei desempregada, eu fui atrás dos benefícios do governo, algo que pudesse me amparar. E aí eu fui para o CRAS, fiz todos os processos do CRAS e hoje eu recebo o Bolsa Família. A Liliane faz parte dos quase 22 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. O valor médio é de R$ 687 reais, e só em setembro deste ano custou 14,6 bilhões de reais ao governo federal. O programa, que é considerado uma referência de política social no Brasil, também coleciona o legado de famílias que conseguiram deixar a pobreza ao longo das 2 décadas de existência. Na casa da Stephanie, o programa de transferência de renda também ajuda bastante. Mãe de 5 filhos e desempregada, o benefício é a principal fonte de renda da família. Sou desempregada, eu cuido dos meus 2 filhos pequenos, não tenho com quem deixar. Pelo fato disso, o Bolsa Família me ajuda bastante com questão de pagar aluguel, de comprar alimento para dentro de casa
e outras coisas, remédio. Nesta sexta-feira, o presidente Lula participou por videoconferência do evento comemorativo aos 20 anos do Bolsa Família. Foi a primeira aparição de Lula desde que ele fez a cirurgia no fêmur e nas pálpebras no fim do mês passado. No discurso, Lula disse que o benefício representa possibilidades na vida daquelas famílias de baixa renda. Eu tenho tentado repetir várias vezes a frase de que muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição. Lula também lembrou do conflito entre Israel e Hamas e fez um apelo pela paz e a solidariedade. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, sabe, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então eu acho que nós precisamos, sabe, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, sabe, paz. E a indefinição sobre a desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia impacta diretamente no planejamento das empresas. O benefício só vale até o dia 31 de dezembro deste ano, mas a proposta que tramita no Congresso propõe prorrogar o prazo até 2027. A proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam no país ainda segue sem definição. Com isso, a falta de uma decisão tem impactado o planejamento das empresas. Havia a expectativa de que a proposta fosse votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas houve um pedido de vista coletivo, liderado por parlamentares da base do governo, o que adiou a análise da matéria. O projeto substitui a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por uma contribuição com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas. O benefício já está em vigor, mas tem data de validade até o dia 31 de dezembro deste ano. A intenção é aprovar o projeto que estende o prazo até dezembro de 2027. Com isso, muitas empresas ainda estão sem fechar os planejamentos para 2024, à espera da definição sobre a desoneração. A partir de janeiro, se não passar a desoneração, o tributo vai subir para os empresários, que não vão ter possibilidades de investir muito. Caso de a desoneração não ser aprovada a tempo, as empresas vão passar a recolher contribuições previdenciárias em valor muito superior ao atual. A votação do projeto ficou para esta terça-feira no Senado. Por enquanto, ainda não está definido se o texto terá a tramitação encerrada na comissão ou se irá a plenário do Senado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimos chega com mais informações para você. Até mais!